Meus irmãos, que a paz de Jesus, o divino amigo, esteja conosco. Aqui estamos mais uma vez reunidos para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos começar a estudar o capítulo 2, com o tema central, Meu reino não é deste mundo. Vamos começar com o tema chamado A Vida Futura. O que nos reserva essa vida que não cessa, né? A vida futura de nós, espíritos eternos. O que Jesus quer dizer com isso? Qual foi a mensagem que Jesus mencionou e que nos leva a crer que temos uma vida futura? E é justamente dentro dessa temática que nós vamos fazer o nosso estudo. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, eu convido vocês a comigo para fazermos a prece inicial. Rogamos tua presença, Deus Pai amado, e a de Jesus, o nosso querido irmão, amigo de todas as horas. Abençoa-nos com o teu amor, com a tua paz, com a tua harmonia, com o teu equilíbrio. Ilumina a todos, encarnados e desencarnados, que estão neste momento ouvindo a nossa oração, sentindo a presença de Deus e de Jesus e dos Espíritos de luz, irmãos e conselheiros, protetores de todos nós. Que a tua graça maior, querido Pai, querido Jesus, esteja conosco. Assim seja. Então, meus irmãos, como eu falei, o tema de estudo é a vida futura, e dentro deste contexto, nós temos que, evidentemente, trazer uma mensagem que tem a ver com a temática. E eu destaquei uma mensagem do livro Pão Nosso, do Emmanuel. É claro, Emmanuel sempre trazendo orientações riquíssimas para facilitar a compreensão do Evangelho de Jesus. E o tema que ele nos oferece se chama O Grande Futuro, que assim começa. Mas agora o meu reino não é daqui, disse Jesus, e isso está lá no livro de João, capítulo 18, versículo 36. E assim explica Emmanuel. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente de serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo. Diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalava nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento. Tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro de luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar, confiante para o grande futuro. Pois é, Jesus afirmou, meu reino não é daqui. Em outros livros a gente vai encontrar, meu reino não é deste mundo. O que Jesus deixa claro é que o reino de felicidade, o reino de amor, o reino de paz,
que não é pertencente àqueles quadros em que se encontrava Jesus na época em que esteve entre nós. Me parece não tão distante da realidade atual. Um reino que a serenidade não é suprema, que a paz não é suprema, que a felicidade não é contínua. Isso é fato. Então Jesus trouxe essa mensagem e Emmanuel elucida com tanta clareza, porque Jesus não abriu mão do cuidar de nós. E o planeta Terra está em processo de transformação, está em processo de transição. Então, uma vez chegando à condição de planeta regenerado, esse reino pode começar a se instalar de forma mais clara, mais perceptível. Enfim, o reino de Jesus é o reino do amor, sem dúvida alguma, e que nós podemos, da nossa parte, fazer com que esse reino se instale entre nós. Vamos fazer a leitura do Evangelho, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E explica então Kardec com a assistência dos bons espíritos. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto de ensinamento do Cristo. Por isso, foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois deve ser o objeto de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e partilhar da felicidade deles. Pensavam que o cumprimento das leis de Deus era recompensado pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos, enquanto as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo, pastor inculto, que devia estar interessado, antes de mais nada, nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. E é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus, onde os bons acharão sua recompensa. Este mundo é o seu reino. É lá que Jesus está em toda a sua glória e para onde o retornou. No entanto, Jesus, ajustando seus ensinamentos ao estado dos homens de sua época, julgou conveniente não lhes dar uma luz completa que os ofuscaria ao invés de esclarecê-los, pois não o teriam entendido. Limitou-se a colocar de algum modo a vida futura como um princípio, como a lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Aquele que crê, acredita de algum modo numa vida futura. Mas a ideia de muitos fazem disso é pouco,
clara, incompleta. E por isso, em muitos pontos, falsa. Para uma grande maioria, é apenas uma crença sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma certeza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidades de dúvidas. E a mais simples das inteligências pode compreendê-la sob seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência, feliz ou infeliz, dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma, e que, afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. Pois bem, meus irmãos, a vida futura é onde a suprema felicidade pode existir. No entanto, a vida futura é consequência das nossas atitudes da vida presente. E de que forma estamos vivendo hoje? De que forma estamos nos entregando aos ensinamentos do Cristo, se é que nos entregamos aos ensinamentos do Mestre? O Evangelho de Jesus nos remete a refletir especificamente sobre de que forma tratamos o nosso próximo. De que forma, por exemplo, nos relacionamos com a nossa família. De que forma compreendemos os seus ensinamentos. Nós sabemos o verdadeiro sentido do amor incondicional. Nós aprendemos a perdoar, a oferecer a outra face, a dar uma nova oportunidade àquele que busca uma solução para os seus problemas, a ouvir antes de tomar atitudes irracionais e refletidas, a tentar não se justificar com os nossos erros nas atitudes dos outros. Nós precisamos mudar muitos comportamentos nossos. Nós precisamos fazer uma introspecção muito profunda no nosso âmago, no nosso íntimo e refletir e se autoconhecer. Como diz o próprio Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Reflete sobre tuas atitudes, teus comportamentos, as tuas condutas. E aí sim, tu vai saber se a vida futura será uma vida feliz. No entanto, se essa vida atual for cheia de desequilíbrios, o que esperar da vida futura? O reino de Jesus, que não é deste mundo, é um reino feliz. É um reino prometido por Ele para todos nós. O que estamos fazendo para merecer Ele? O que vamos fazer agora? Porque é chegado o tempo das transformações, das mudanças. Está tudo revelado para nós através de muitas coisas, muitos sinais que Deus está mandando. E nós, não estamos enxergando isso? Aí está a mensagem do Evangelho. Jesus nos espera para sermos felizes. Nós queremos ser felizes? Está aí a questão. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece agradecendo por esse ensinamento. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse encontro contigo. Pelo teu Evangelho, Jesus, com tanto amor, com tanta orientação, com tanta instrução. O quanto necessitamos de ti entre nós para nos guiar pelos caminhos tortuosos da vida. Dai-nos paz, dai-nos harmonia, dai-nos equilíbrio, dai-nos paciência. Ensina-nos a ser indulgentes, a perdoar, a oferecer a outra face. Dai-nos, acima de tudo, Senhor Jesus, a tua paz. Que a tua graça maior permaneça conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, este Evangelho, ele nos ensina muita coisa. O Evangelho de Jesus nos ensina muito. Façamos a nossa parte e confiemos que Deus é todo amor. Deus é Pai, Deus é bondade, mas Deus também é justiça. Façamos a nossa parte. Muita paz, um abraço fraterno em todos e até o próximo Evangelho.